pessoal, tudo bem? A gente vai conversar nessa live com a Renata Araújo, que é uma das pioneiras na prática e no estudo das aprendizagens visíveis e das pesquisas do Projeto Zero no Brasil. Essa live foi gravada em 2020 e nela a Renata nos contou como que foi suas práticas com o Projeto Zero, como ela conheceu esse projeto, como ela iniciou sua pesquisa e ela traz dicas e inspirações para todo mundo poder praticar em sua sala de aula. Boa noite a todos e todas, é um prazer estar aqui de novo, né, nessa comunidade tão querida, nesse espaço que a Bettina nos abriu para falar sobre aprendizagem visível, pensamento visível, e hoje com essa convidada mais do que querida, que é a Renata, que a gente vem se acompanhando e acompanhando o trabalho uma da outra já há algum tempo, né, há uns 2 anos, que basicamente foi quando eu fui tomar mais contato, né, investigar mais de perto quem no Brasil estava trabalhando com aprendizagem visível, quem investigava o Projeto Zero, quem já tinha experimentado em sala de aula, e a Renata foi das primeiras que eu descobri que eu tinha que conhecer, e aí eu fui lá me apresentar a ela para a gente se conhecer, conversar e começar a se acompanhar e pensar em fazer coisas juntas. Então a gente está em plena aproximação, né, Rê? Então, eu queria que você já se apresentasse e contasse um pouquinho para a gente como é que você chegou no Projeto Zero, e se você quiser também você pode contar como a gente se conheceu. Estava aqui pensando nisso, a Júlia e eu nos conhecemos em 2018. Eu tinha acabado de chegar da minha segunda visita a Harvard, dessa vez tendo a oportunidade de dialogar com alguns dos pesquisadores. E a Júlia e eu nos encontramos pela mediação da Daniela Caioé, que é também uma parceira nessas reflexões. E desde então a gente vem se aproximando cada vez mais, cultivando esse desejo de nos encontrarmos, para falarmos juntas dessa pesquisa que tanto vem nos provocando nessa reflexão sobre o pensamento e a aprendizagem. E desde o ano passado, acho que a gente vem conseguindo fazer mais movimentos nessa direção. Hoje, nessa experiência conjunta de falar sobre esse tema que nos envolve, que nos provoca. Eu tive contato com o Project Zero em 2014, mediada aí pela pesquisa de mestrado, olhando para a arte na formação de professores. Então, essa foi uma pesquisa que me chegou muito, por trazer aí uma reflexão, em especial uma reflexão do Ron Richard, que é, né, um dos pesquisadores do Visible Thinking, falando sobre essa cultura de pensamento, né, essa nova disposição de pensamento que essa pesquisa se propõe a desenvolver nas experiências de sala de aula, e tomei contato com uma reflexão do Ron que dizia assim: para que a sala de aula tenha essa cultura de pensamento, é imprescindível que a sala dos professores também as tenha, né? E acreditando muito nisso, venho desde então me aproximando, me aprofundando nessas discussões, buscando tornar visível meu próprio pensamento e criar essa cultura de pensamento em mim, né? Essa nova disposição, que é um pouco do que vamos falar mais no decorrer. Ju, seu microfone está desligado. Essas coisas do digital que a gente se perde. Eu já sabia que o Projeto Zero existia há algum tempo, já tinha alguns colegas me falado, mas era uma informação mais teórica, né? Em 2017, na viagem com o Instituto Catalisador para a Califórnia, foi quando a gente visitou várias escolas e eu fiquei muito impactada com uma escola, que foi a Lighthouse Public Charter School, que foi uma escola fundada na periferia do Vale do Silício, em Oakland, num lugar, assim, totalmente industrial, sem grandes espaços públicos, sem nenhum charme, altos índices de violência, uma comunidade imigrante, na sua maioria, né, bastante hispânica, mexicana, e a escola era absolutamente incrível, exatamente o que você está falando, assim, era uma cultura de pensamento visível, de onde você entrava até onde você saía, por todas as salas de aula, em todas as paredes falavam com o pensamento dos alunos, traziam suas perguntas, suas investigações, seus registros parciais. E essa escola, que tinha, por exemplo, o que os estudantes de lá tinham avós que mal falavam inglês, pais que só falavam e mal escreviam,
esses estudantes estavam entrando nas melhores universidades norte-americanas. E aí, como assim, né? Como que isso aqui se fundamenta? Como que isso se constrói? De onde vem isso? E aí, eu fiquei muito admirada de saber, então, que a fonte principal era a proposta do Projeto Zero, como base de formação de professores, mais ainda o Agency by Design, que é a ideia de empoderamento pelo fazer, então, achar que todos os estudantes podem aprender fazendo. E aí tem uma aposta no Maker e no pensamento visível do Maker, mas também com uma visão muito formativa de alinhamento do planejamento, do currículo e das metodologias para tornar o pensamento visível e potente na sala dos professores e na sala de aula. Quando a gente voltou para o Brasil, eu fiquei completamente inquieta, e aí foi que eu fui montar o primeiro curso, né, online do Projeto Zero com esse pessoal do Instituto Catalisador e outros amigos educadores que fizeram parte. Aí a gente fez justamente esse curso do Maker, né, centrado no Maker, e depois, quando as meninas conheceram você e a Daniela, né, no Projeto Zero, no Classroom, né, que é o encontro de julho, que acontece em Harvard, hoje está acontecendo online, né, devido ao Summer, né? O Summer. Aí eu falei, bom, preciso conhecer a Renata e a Daniela, eu fui atrás de você, e aí a gente trocou ideias, e aí, por exemplo, eu fui montar um outro grupo de comunidade de professores para fazer o Visible Thinking que você já tinha feito, né, online, e que também foi, né, fazer um curso em equipe, então com pessoas que estão querendo investigar, escrever, refletir sobre a sua própria prática juntos, e entrar em contato com essa pesquisa acadêmica que tem já 50 anos, né, do Projeto Zero. Então, é curioso ver, né, como eu fui querendo descobrir outras pessoas que também, eu fiquei encantada com essa proposta teórico-prática, né, e queria achar outras pessoas que também ficassem tão admiradas e inspiradas como eu. Dizem que não é a gente que escolhe a teoria que a gente vai estudar, né, tem uma hora que a teoria nos encontra. E quando eu li Projeto Zero, quando eu li o Ron Ritchhard, quando eu li o pessoal do Maker, né, o Edward Clapp, quando eu li o David Perkins, quando eu li a Tishman, falei, gente, é isso que eu quero estudar. E aí não teve jeito, né, de achar outra grande estudiosa para a gente aprender junto. Então, eu queria te perguntar, Rê, você que está há mais tempo praticando, estudando, por que essa discussão da cultura do pensamento visível é tão importante? O que é pensamento visível em sala de aula? Como que isso pode fazer sentido para todo e qualquer professor? Júlia, só fiquei aqui pensando, enquanto discutava, quando você falou de quando nos encontramos, né, que veio uma avalanche de pensamentos, e eu lembrei que nosso primeiro encontro foi numa padaria, quando a vida ainda permitia, né, esses encontros ao vivo, e agora a gente se encontra mais pela tela. Bom, sobre a importância, né, acho que assim, pensar sobre o pensamento visível, o grande cerne, assim, se a gente vai falar em última instância, ele tem a ver com práticas que possibilitam tornar visível o pensamento. E acho que dizer que são práticas já nos coloca num lugar interessante, que é atrelar as reflexões, as pesquisas, a investigação, possibilidade de ação em direção a isso, né? Então, essa é uma das grandes questões, e é onde também a gente precisa tomar cuidado com relação às práticas, para que elas não se tornem receitas, para que a gente não olhe para as rotinas como receitas, porque esse é um risco, e a gente precisa ficar atenta a isso, porque senão elas não funcionam com esse objetivo de visibilizar o pensamento, né, de fato. Mas elas, em última instância, são vistas como práticas que contribuem para tornar o pensamento visível, e tem um objetivo, é uma pesquisa que se desenvolve, se aprofunda, com o objetivo de construir uma nova disposição de pensamento, né, então, o que é essa ideia de disposição, né, de pôr-se com o outro, em direção a esse mundo, então, uma disposição de pensamento, não só dentro da sala de aula, Cheryl Tishman fala muito disso, mas uma nova disposição diante do mundo, das complexidades, né? Então, trazendo a importância de olhar para os detalhes, de observar, de descrever, de comparar, né? Então, as ferramentas, as rotinas, elas têm como propósito favorecer, né, esse olhar para a complexidade, e para integrar essa ideia do pensamento visível em diálogo com os conteúdos,
né? Ou seja, não é ou o pensamento ou o conteúdo, mas é pensar em diálogo com os conteúdos propostos e pensar nessa possibilidade de desenvolver o pensamento por trás do conteúdo. Quais são as regularidades, né? Como que a gente vai olhando para esse caminho na relação com a aprendizagem e com o pensamento, né? Entendendo que não pensamos porque aprendemos, mas aprendemos porque pensamos, né? Então, essa ideia de colocar o pensamento no centro da aprendizagem. E foi nessa perspectiva que eu tive a primeira experiência, né, com as rotinas, não na sala de aula, mas na sala dos professores. Como eu disse, essa foi a minha primeira busca, mas na sala dos professores, ou seja, na formação de professores, refletindo sobre a aprendizagem dos alunos. Essa foi a minha primeira experiência, né? E quando você fala por que é tão importante, né, Ju, assim, no meu ponto de vista, eu acho que é deslocar mesmo esse lugar de que a aprendizagem tem a ver com informação e com entrega, e que o pensamento precisa ficar visível ao professor, o pensamento do aluno, mas criar, de fato, uma experiência de aprendizagem, um ambiente de aprendizagem, em que o pensamento se torne visível ao próprio pensante. Acho que essa é a grande diferença, ou a grande contribuição, né, dessa pesquisa. E quando eu tive a oportunidade de conversar com a Sherry, e ela me perguntou, por que você está aqui? Né? Por que você veio aqui? Qual é a sua curiosidade, né, em torno da pesquisa? E eu falei para ela que eu queria entender melhor sobre como tornar visível o pensamento dos alunos. E ela olha para mim e diz, será que a pergunta não seria para quê? Ou seja, qual é o propósito? Por que você acha importante? Não como, ou seja, me dá a receita. E ao pensar por que é importante, né, ela vem e complementa dizendo disso. É importante que o pensamento se torne visível ao próprio pensante. Então, viver essas experiências na formação dos professores, né, que foi aí quando eu tive o meu primeiro contato, então volto dos estudos, da viagem, com várias anotações, pensando se é um conjunto de práticas, não, me desculpa, mas se são práticas que ajudam a visibilizar o pensamento, como é que eu vou viver isso no meu contexto? Então, vamos lá, pega uma primeira ferramenta, tentando entender, olhando para as rotinas como ferramenta ainda, né? Você vai falar um pouquinho disso depois, mas olhando como ferramenta e experimentando, né? Então, eu fui fazer um encontro de formação com uma professora que tinha feito um pequeno vídeo de uma intervenção desenvolvida com um aluno. E aí usei uma das rotinas de pensamento, que é ver, observar e questionar, para a gente analisar aquele vídeo. Então, tentando descrever o que estava ali, que tipo de pensamento se fazia visível ali na presença das crianças. Era uma professora, era um vídeo de uma turma de educação infantil, com crianças muito pequenas, que ainda não falavam direito. Então, como é que o pensamento se faz visível sem a linguagem oral? Aonde os gestos revelavam o que a professora ia percebendo e como, ao documentar o próprio pensamento, a professora ia tornando mais evidente também a sua concepção de educação. Então, foi um dos primeiros momentos, assim, que eu me encantei, de falar, gente, o pensamento, de fato, ele vai se revelando a nós mesmos. Quando a gente faz esse exercício, esse movimento de observar, de registrar, né, de falar, construir uma explicação para aquilo que a gente está descrevendo, né, de buscar as evidências do nosso pensamento, então vai e volta no vídeo. Aonde está essa? Mas quando fala, né? Então, a criança fez tal interpretação. Me mostra no vídeo onde isso aparece, né? Então, é pensar com evidências. Então, esse movimento, ele foi muito transformador. Eu estou falando de uma primeira experiência. A gente veio avançando muito nessa possibilidade de reflexão, mas ela foi muito transformadora para mim, né? Como alguém que também ia vendo, ao também fazer esse registro, né? Que tinha o meu, tinha da professora, também tornando visível a minha própria reflexão, meu próprio processo de reflexão. E ali, em um encontro, nós tínhamos, em alguma medida, visíveis o pensamento da professora sobre a aprendizagem dos alunos e sobre o seu entendimento sobre o ensino, o meu,
em diálogo com as rotinas de pensamento, o que eu estava entendendo sobre a rotina e o que eu renovava sobre as investigações sobre a formação do professor, e nós duas, ao mesmo tempo, olhando para as aprendizagens dos alunos, né? Então, esse foi um momento muito significativo, que conectou a essência, né, da visibilidade do pensamento, que são práticas que contribuem para tornar o pensamento visível, essa reflexão que nos ajudava a pensar sobre quais eram os pensamentos por trás daquele conteúdo e como eles se faziam presentes em nós, usando ali os recursos, né, propostos, os tipos de pensamento propostos nas rotinas, e fazendo uma documentação que também mudava o nosso entendimento em relação a o que é uma documentação, né, tendo maior possibilidade de perceber que a documentação ela tem relação com a possibilidade de declarar, de visibilizar algum aspecto da aprendizagem, e aquilo estava acontecendo conosco, né, não só no nosso olhar para os alunos. Me interrompe, porque eu vou ficar falando disso a vida inteira, que eu amo. É maravilhoso o que você falou, Rê, porque você está justamente tornando visível e evidente um processo pelo qual você criou uma cultura de pensamento com essa professora, para investigar a prática dos estudantes, e ao fazer isso intencionalmente, né, com uma clareza intencional e escolhendo ferramentas que te apoiavam nesse pensamento, você documentou melhor o processo de aprender dos alunos, o processo da professora refletir sobre o ensino envolvido nessa aprendizagem, e vocês duas puderam refletir, né, com essa documentação sobre a sua própria prática e aí desenvolver um novo pensamento sobre sua própria ação. Então, são múltiplas camadas, né, que vão sendo entrelaçadas numa prática reflexiva que efetivamente torna o pensamento visível e refletido sobre si mesmo, que é o que você estava dizendo, né, o próprio pensante refletir sobre o seu próprio pensamento. A professora pensar sobre sua ação de docente, que interfere na ação e no pensamento dos estudantes, que conforme vão fazendo rotineiramente essas atividades de pensamento visível, vão adquirindo rotinas para pensar mais claramente e mais visivelmente sobre o seu próprio fazer. E aí vai, né? E é isso que é a cultura de pensamento, Rê? Seu microfone. Nossa, e pensa, eu acabei de ligar porque eu estou aqui confirmando o quanto pensar com outros vai sempre alargando, né? Não à toa eles defendem, e eu concordo muitíssimo com essa defesa, que é em grupo, que a gente vai aprofundando essas reflexões e criando essa cultura, né? Essa cultura de pensamento. Você elucidou questões que eu não tinha pensado ainda sobre essa experiência, já fiz aqui alguns registros, já documentei um tanto disso, para que eu possa voltar a pensar. Sim, isso, na minha interpretação, é o que vai caminhando para a construção dessa cultura de pensamento. E, Júlia, fiquei aqui pensando e provocada, porque apesar de estarmos há um tempo já conversando sobre isso, eu não tive a oportunidade de escutar sobre como foi a sua primeira experiência com as rotinas de pensamento. Você pode contar um pouquinho? Posso. As minhas primeiras foram justamente na Lighthouse Public Charter School, em que eu era um público recebendo o pensamento visível que visitava a escola. Elas não estavam lá escritas nas paredes para me mostrar, elas estavam lá escritas para os próprios estudantes da escola pensarem e verem uns com as perguntas dos outros. Mas foi o primeiro impacto, foi realmente ver. Eu vou ter que trazer isso numa outra live, eu não tinha preparado essa documentação para hoje, né? Tinham rotinas sobre investigação deles sobre o eclipse solar, sobre a estrutura das florestas, sobre a lei racial norte-americana, vários assuntos. O que nós sabemos sobre isso? O que nós queremos perguntar sobre isso? Que evidências a gente já tem do nosso pensamento a respeito? O que ainda nos falta descobrir? Qual é o nosso próximo passo? Isso tudo estava registrado nas paredes da escola e eu fiquei completamente encantada.
E quando a gente voltou e começou a fazer o curso do Maker-Centered Learning, né, que é a aprendizagem centrada no fazer, né, do Projeto Zero, aí a gente começou a mexer com as rotinas que eram ligadas ao mão na massa, ao fazer. Então, uma que eu sempre falo do vejo, penso e pergunto, porque essa sempre nos acompanha, a gente vai mostrar um exemplo, mas a no Maker pode ser você, justamente, olhar bem de perto alguma coisa, né? Você encontrar conexões daquilo, ligações, ou conexões com a sua própria prática. E, então, achar uma oportunidade de intervenção, ou de continuar, ou de perguntar, né? Então, tem várias traduções possíveis, né, para essa rotina, mas a gente tem usado muito assim, quando a gente quer ver uma engenhoca, pensar alguma coisa de perto, olhar bem de perto, entender quais são as partes, as funções e as conexões, e depois ampliar, né? Fazer conexões com o mundo, onde aquilo está no mundo. Então, essa foi a minha primeira experiência com o grupo, e pela proposta do curso, e depois a gente já fez, eu tive a felicidade de fazer o primeiro curso com as meninas do Instituto Catalisador, a Paola, a Rita e a Simone, junto com o Rui, da Casa de Makers, e com a Carmen, que é uma parceira que está sempre com a gente desde então, e a gente fez oficinas de invenção e criatividade com estudantes de escola pública. A gente montou essas oficinas e a gente ia estudando as rotinas de pensamento, ia adaptando e desenvolvendo com eles. Então, isso vai ser objeto de uma live. Eu estou agendando com as catalisadoras, estou agendando com o Rui, a gente vai, e com a Carmen, a gente vai trazer, porque essa experiência vale a pena ser contada, que ela é muito linda também, está super documentada. Mas eu fiquei pensando, Rê, que a gente está falando aqui já há algum tempo de coisas que para nós, na nossa experiência, já, assim, a gente não vive sem, né? A gente não vive mais sem rotina de pensamento, a gente já tem familiaridade com esse vocabulário, a gente já tem familiaridade com várias práticas, mas a gente não mostrou nenhuma. Então, talvez a gente possa definir as rotinas de pensamento para quem ainda não conhece, e aí eu ponho nos meus slides para definir. Em seguida, a gente faz uma experimentação, né, contando de uma experimentação que nós fizemos, inclusive, juntas, né, numa aula aberta da Ativa, e aí você pode trazer o seu esquema de rotinas de pensamento visível, porque eu acho que daí a gente concretiza um pouco mais para quem está chegando nesse assunto, um pouco a cara dessa brincadeira, né? Pode ser? O que você acha? Eu acho perfeito, e acho até que a gente pode considerar o chat, né, para as pessoas irem também participando. O que você acha? Dá para arriscar? Claro. Deixa eu ver aqui. Bom, então vamos, enquanto uma vai tentando ler o chat, a outra a gente vai... Eu fico com o chat, então. Tá bom. Então, eu vou trazer a definição que está no livro, né, do pensamento visível, o Making Thinking Visible, que é a versão de 2011. A gente tem duas versões, né, dessa discussão da pesquisa do pensamento visível. Essa definição já está no livro de 2011, que é o Making Thinking Visible, e a gente tem um novo livro, infelizmente só em inglês, mas a Rê está trabalhando na possibilidade de uma tradução, né, Rê? E temos desde 2020 um segundo livro, que é The Power of Making Thinking Visible, também organizado pelo Ron Ritchhart e pelo Mark Turk. Esse aqui tem ainda a participação da Karen Morrison, além dos dois autores desse. Então, a gente está usando essas definições, que também são as definições multiplicadas pelo próprio Ron Ritchhart, né? Então, as rotinas de pensamento, elas são, ao mesmo tempo, ferramentas para ajudar no pensamento, são estruturas e apoios para o pensar, elas são meios, né, cognitivos, emocionais para o pensar e para o sentir, e conforme a sua prática, elas criam hábitos mentais, elas ajudam a gente a ter o hábito, né, o movimento de pensamento habitual para transferir de uma situação a outra de aprendizagem e nos ajudar quase que automaticamente a fazer esses movimentos de pensamento, né? Então, elas são, ao mesmo tempo, elas têm essas três dimensões e são justamente meios para, como ferramentas, estruturas de pensamento ou hábitos mentais, para a gente documentar o que está sendo falado, pensado de maneira visível. Então, capturar, registrar e, além disso, apoiar de verdade o pensamento. Então, não é a documentação só foto, né, Rê? É a documentação que apoia o pensamento para ele ir mais longe, que torna visível, escreve,
fotografa e escreve legenda para que o pensamento com essa forma possa ir mais longe e um possa pensar com o pensamento do outro, né? Quando a gente faz isso numa sala de aula. Com isso, a gente pode também ganhar ferramentas, estruturas e hábitos para questionar, né? Para ter perguntas, ações intencionais e observáveis para a gente formular perguntas potentes, porque o pensamento é feito de perguntas, né? E, claro, com base nessa documentação e nesse questionamento, a gente desenvolver ferramentas, estruturas e hábitos de escuta potente, para acolher o que emerge, né, de uma investigação viva em sala de aula, para ser estudado, para ser investigado, para ser ampliado, para ser revisto. É isso, Rê? Me ajuda aqui. Ai, quando eu mexo, aparece essa taxa preta. Você leu meus pensamentos, porque eu estava pensando nisso mesmo quando você trouxe, né? A gente teve recentemente um encontro com o Ron, que ele foi falando também no encontro dele sobre as rotinas serem vistas como ferramentas, estruturas e hábitos, e esse campo que a Júlia coloca aqui no canto direito, né? Na minha direita, aqui da tela, que vai falando sobre esses são os 4, não pilares, mas os 4 eixos, enfim, que contribuem para a visibilidade do pensamento, né? Então, a escuta, o questionamento, a documentação e as rotinas de pensamento, né? Que é isso que a Júlia traz aqui. Então, esse combo, vamos dizer assim, esse pacote que vai girando e que vai se conectando, que não é um e depois o outro, mas que você vai fazendo isso de forma integrada, que vai contribuindo para que o pensamento se torne visível, né? Então, você foi falando, eu fui lembrando do Ron. Foi muito bom esse revisitar. E o que eu acho mais bonito na teoria, né, que é uma teoria prática, é uma proposta teórico-prática, é que ao ser tudo isto ao mesmo tempo, por isso que é algo simples e é muito profundo, e não só nos ajuda a pensar, mas vai, como eles dizem, construindo uma disposição. A disposição está muito além, né, da habilidade, do skill. Ela está num sentimento, num sentir que você pode ir mais longe, não querer ir mais longe, né? Porque às vezes a gente pode ter a capacidade de pensar, a gente pode ter a capacidade de questionar, mas a gente não tem a disposição. A gente não quer ir mais fundo, né? Estudantes de ensino médio, então, meu Deus, muitas vezes estão embotados, né, de conteúdos e não tem disposição de ir mais longe. Então, como que a gente cria uma estrutura, ferramentas e hábitos desde o início da educação infantil para cultivar essa disposição que as crianças têm de pensar e de ir mais fundo, e isso permanecer vivo até o final da escolaridade, né? E a gente ter, como diz o Mitchell Resnick, né? A gente poder ter um jardim de infância para a vida inteira, transportar essa relação investigativa, construtiva, questionadora do conhecimento que as crianças têm, levar isso para a vida toda, para o ensino superior, para a experimentação técnica, para a pesquisa acadêmica, né? Como que a gente pode manter isso vivo, né? Essa disposição de ir mais fundo, mas, claro, com ferramentas e estruturas para conseguir ir mais fundo, né? Então, eu vejo uma potência, assim, inesgotável dessa teoria. Assim, cada vez que eu estudo educação, em qualquer um dos seus segmentos, em qualquer área do conhecimento, eu vejo como é poderoso, assim, é um arsenal, né, prático, teórico-prático, muito poderoso. Não sei se você quer comentar. Eu queria só falar uma coisa, você mostrou os livros, né, que têm nos apoiado aí nessas reflexões, e eles trazem vários conjuntos de rotinas, né, e acho interessante pensar que quando a gente fala de ferramenta, as ferramentas, elas têm a ver com o tipo de recurso, ou o tipo de pensamento, que melhor favorece o tipo de pensamento que a gente gostaria de desenvolver. Né? Então, se a gente tem um grupo que vai muito rapidamente fazer uma análise pela superfície, pelas impressões, e não observa tanto, não descreve, então tem ferramentas que contribuem para isso, para aprofundar uma ideia. Então, no primeiro livro que a Júlia mostrou, ele divide em 3 campos, né, as rotinas, as ferramentas esse aí, que são para ferramentas para introduzir ideias,
ou rotinas para introduzir ideias, rotinas para sintetizar ideias e para aprofundar ideias, né? Então, tem esses grandes campos. E o segundo livro, Júlia, eu não lembro uma delas, porque também são 3 campos. Um é para engajar com ações, engajar com outros, engajar com ações, e eu não lembro o terceiro. Me ajuda. Seu microfone. Com os outros, com ideias e com ações. Então, agora essas 6 categorias, hoje em dia, quem entrar no site do Project Zero, escrever projectzero.com, vai para o site da Faculdade de Educação de Harvard, vou pedir para a Bettina escrever no chat para nós, aí para todo mundo ver. Hoje, depois da pandemia, desde abril do ano passado, está disponível o toolkit, né? Assim, o conjunto de ferramentas das rotinas, todas em inglês, muitas em espanhol. A gente tem algumas em português. Eu sei que a Dani e a Budi estão nos acompanhando. Dani, coloca as traduções das catalisadoras para o pessoal. Veja, já tem traduções em português. A gente está fazendo algumas. No site da Ativa Educação, a gente já está colocando também na biblioteca vários links legais. Eu fiz um post, né, recentemente na nossa comunidade sobre tradução das rotinas de pensamento, e tudo isso está linkado. Então, talvez a Bettina, a Dani, quem puder primeiro aí, coloca o link desse último post que eu escrevi na comunidade de aprendizagem, da aprendizagem visível, justamente assim, onde eu posso ler sobre rotinas de pensamento em português e aonde eu posso ler o original, né, o que está do original do Projeto Zero. Então, todas essas categorias que a Rê falou que estão nos livros estão disponíveis online, prontas para baixar, e várias já tem em espanhol e poucas tem em português, mas a gente está desenvolvendo, né, Rê? Vai vir em breve sobre isso. Você quer mostrar o seu esquema de uma rotina registrada e depois a gente vai para aquela da foto? Você acha melhor do que já fazer com as pessoas? Que você preferir, Ju? A gente pode tentar fazer aqui online, mas a gente vai um pouco mostrar como foi a gente meio que rememorar aquela aula aberta. Então, a gente vai contando. Então, a gente vai servir meio como uma voz coletiva. A gente pode perguntar... Então, vamos fazer essa da aula aberta primeiro, tá, depois a gente compartilha como mais um resultado possível. Enfim. Tá bom. Então, vamos lá. Então, essa é uma das rotinas de pensamento que a gente mais gosta, que é o vejo, penso e pergunto com o Zoom. Então, a gente pega uma foto, dá um zoom num pedaço dela, não estou mostrando a foto inteira de propósito, e aí a minha pergunta para vocês é o que você vê e o que você imagina. Quando a gente está começando com a rotina, eu gosto de falar do que você vê e o que você imagina antes do que eu penso e pergunto, porque é uma primeira familiarização, né? Quando a gente está com crianças pequenas também, ou com adultos experimentando, a gente pode começar assim, e depois a gente vai decompondo o pensamento, né? Em etapas. Então, lembra, Rê, a gente começou vendo essa imagem com professores e teve as pessoas viram muitas coisas. As interpretações mais diversas. E eu estou curiosa, se vocês que estão aqui na sala... puderem colocar um pouquinho, escreverem o que vocês veem na foto, na imagem, nesse recorte, o que vocês imaginam. Foi muito surpreendente, muito revelador o que as pessoas foram trazendo naquele dia. Quando eu mexo, aparece essa tarja preta maldita aqui. Então, eu não vou mexer o cursor. A gente vai ser obrigado a falar assim, no primeiro plano, vemos o rosto de um jovem loiro, de olhos claros, com um piercing na sobrancelha esquerda. Olha, não tinha visto o piercing antes, hein? Olha, a gente vê também um toldo, né, verde, uma espécie de toldo, uma proteção, um teto, enfim, verde com algumas estruturas, né, para dar suporte a ele, parecem de metal, em preto. Vamos ver se mais alguém vê alguma coisa. Um pedaço de uma árvore, né, na frente desse todo, e umas florzinhas rosinhas à direita também, um pedaço de vegetação. Aí, ao fundo começam a aparecer muitas coisas. Parece, eu sempre esqueço o nome, é um cooler.
É um cooler. Coisas azuis que a gente pode achar que é um cooler, é isso? Isso, já estou interpretando. Ao fundo vemos formas azuis com alguma cobertura branca que você imagina ser um cooler. Correto. Certo? Correto. E em cima dele, vejo também uma espécie de algum recipiente que está coberto com um tecido vermelho, que parece ser um tecido vermelho. Vermelho ou rosa, né? É, rosa, assim, não dá para ter tanta clareza daqui. E ainda mais ao fundo tem o que parecem ser algumas cadeiras dessas cadeiras plásticas empilhadas. Perto de algo que parece uma porta. Ao lado esquerdo, uma porta com uma cadeira um pouquinho na frente, isso. Mais à direita, talvez uma luminária pendurada ali na parede. Isso. Aí tem um cantinho da foto que tem uma coisa diferente. Ó, a Daniele viu aqui também uma luminária ao fundo. Ótimo. Agora, essa coisinha diferente, aonde você está localizando? Então, a gente descreveu acima da cabeça do jovem e descreveu ao fundo, mais à direita da imagem, né? E à esquerda dele, à esquerda da imagem, o que tem atrás do jovem? Então, não sei se atrás, Júlia, mas bem meio que ao lado, como se tivesse um outro ombro perto dele. Você vê uma forma arredondada com uma tarja preta e uma coisinha azul que a gente ainda não sabe o que é. Você está imaginando que é o ombro de uma pessoa. É. E mais ao fundo também algo azul com branco e alguma coisa branca em cima, como se fosse uma forma, uma estátua, não dá para saber bem o que é. Né? Se fosse uma foto de hoje, poderia ser álcool em gel. Poderia ser álcool em gel. Ó, a Beatriz, ela vê nessa imagem como se fosse uma imagem de gesso, que ela está interpretando aqui. Muito, muito bem observado, Beatriz. Então, isso foi um zoom de uma imagem. Agora a gente vai dar um zoom out. A gente vai afastar um pouquinho e ver um pouquinho mais de longe. Então, a gente pegou agora a mesma imagem. Ela não está completa, ela está um pouquinho mais de longe. E agora? O que a gente vê, o que a gente pensa e o que a gente pergunta sobre a imagem. Então, agora a gente vai decompondo o nosso pensamento em mais movimentos. Vamos olhar para o visível e descrever, vamos pensar sobre isso e vamos fazer perguntas. Então, no primeiro plano, de novo, o jovem, loiro, de olho claro, com piercing, aparentemente sem usar nenhuma camisa, né, com o corpo nu na parte de cima. Ao fundo, do lado direito, as cadeiras brancas, as coisas azuis, que poderiam ser coolers, podem ser mesas, cobertas. Tem toda aquela cena que a Renata descreveu, né, dessas coisas azuis, algo coberto com um pano rosa, cadeiras empilhadas, uma porta, luminária à direita. Apareceu um pouquinho mais alguma coisa ainda mais à direita, que parece ser o fundo, né, dessa construção. Tem acima o toldo verde, essa vegetação, né, de uma árvore à esquerda e de a coisa mais arbórea assim, à direita. E à esquerda, o que a gente está vendo agora à esquerda? Então, a Sandra, ela identifica que tem pessoas conversando atrás do rapaz. E aí, o que ela se pergunta? O que será que elas estão conversando, né? O que será que elas conversam? Pode falar, Ju. As pessoas estão sem máscara, estão com uma expressão de sorriso, né? A pessoa mais à esquerda está rindo bastante, ao fundo está segurando algo na mão. A Sandra acabou de falar que a conversa parece divertida porque as senhoras dão risadas. E aí ela está, de alguma forma, se aproximando da evidência do pensamento dela, né? Por que parece divertida? Porque eu identifico risadas. Ela menciona aqui. E o que a gente vê desse lugar? O que a gente pensa que é esse lugar? O que a gente pergunta do que está acontecendo?
Vamos ver se tem alguma observação. Quando a gente fez isso com os professores, lembra, Rê? Teve gente que achou que eram férias, que eles estavam isolados, que era um retiro de família, assim, na pandemia, isolados num lugar que todos estavam à vontade. Isso parece. A Camila aqui também falou, olha, também acho que tem relação com férias, um lugar de lazer, né? Então tem essa atmosfera presente nessa imagem mesmo, né? Dessa leveza, dessa risada, desse corpo mais desnudo que aponta para um sol. Imagino que tem uma piscina. A Daniele fala, olha, acho que é um hotel, pelas janelas mais acima, não parecem janelas de um hotel, na interpretação que ela traz. E a Malu Brandão também, ela relaciona com um hotel ou um clube. Uhum. Então, a gente está raciocinando com as evidências um do pensamento do outro, pensando que é uma área ao ar livre, que as pessoas estão descontraídas, estão leves, pode ser um clube, pode ser um hotel, pode ser um encontro de família. Tem alguma evidência ou indício de algo diferente ou extraordinário nessa imagem até aqui ou não? O primeiro plano do rapaz e o segundo plano das senhoras parece não ter ainda muita conexão, né? Podem estar juntos, podem não estar, a foto ainda não está inteiramente revelada. Isso, eu estava aqui também ia falar, não vi que o meu microfone estava desligado, né? Ainda não dá para ter tanta evidência se eles estão juntos, né? Se é um lugar, se é uma família ou se elas só apareceram na foto, né? Como o plano está mais distante, não dá para ter essa evidência na imagem. Então, agora eu vou mostrar a foto inteira. E aí a gente, de novo, vai pensar o que a gente vê, o que a gente pensa e o que a gente pergunta sobre como essa foto está organizada. Só tem mais... Deixa eu ver aqui. O que um jovem faz junto com as senhoras, né? E não aparecem mesmo no... Desculpa, não parecem estar no mesmo ambiente ou se conhecerem. Que é a complementação aqui da Daniele e da Malu na sequência. E agora, gente? O que você vê? O que você pensa? O que você pergunta? E a pergunta sobre tem algo extraordinário, né? Ela se faz muito relevante agora. Olhem bem de perto para essa cena. O que lhes parece? O que você vê, o que você pensa e o que você pergunta? Ai, gente, eu já sei agora essa história, não me sinto à vontade de contar, porque eu já participei na aula aberta com a Júlia. Eu estou muito curiosa para ler o que vocês estão interpretando. A gente pode ver o que vem, senão também a gente pode ir narrando, Rê, o que a gente foi depreendendo daquela conversa. A Malu parece que está achando bem engraçado, ela está rindo aqui dessa cena. Malu, conta pra gente o que te fez rir olhando a foto inteira. Que pedaço dela te provocou esse riso? Se eu estou enxergando bem a sua carinha aqui. A Daniele estava conosco aquele dia também? Tava sim. Ah, tá. Ó, a Beatriz Pinheiro falou, a senhora de branco vai cair de costas na piscina. Isso mesmo. Olha o que está acontecendo aqui. Quando eu mexo meu cursor, acontece isso, aparece essa taxa. Gente, ela está caindo. Vamos olhar de perto isso aqui, ó. Ela está caindo de costas. Tá dando maior risada. A outra moça também de frente a ela, segurando uma bolsa, parece também tá rindo. Tem alguma coisa de extraordinário nessa queda? Aqui eu dei um zoom bem de perto, vou voltar. Ó. A expressão dela revela a apreensão de quem está caindo? Que pista a gente tem aí? Outra pergunta. Quem cai para trás, cai exatamente reto, igual uma tábua? Caindo tranquilamente, a Camila fala. Bom, se sou eu, ia estar a própria visão do desespero.
A Malu também já participou, ela falou, mas ela sempre acha muito engraçado ver a cena da senhora caindo na piscina e ela com essa cara plena. É genial mesmo essa Eu estou expressão. plenamente caindo na surpresa, dando risada, e ninguém me esticou a mão para me salvar. Todos tranquilos, e alguém ainda fotografando, né? Né? Então, vamos indo agora, se ninguém fizer nenhum comentário, Rê, vamos indo na direção de fechar a leitura dessa imagem. Eu vou depois deixar todo, né, o site da Ativa Educação, o convite para assistir a aula aberta, para ouvir toda a interação que o público teve, né, oralmente sobre a imagem. Mas vale a pena. A gente foi analisando juntos que ninguém cai tão retinho assim, e que por mais que essa imagem, né, do afundado na piscina esteja muito perfeita, reverberando, tem vários elementos de sombra que aqui não estão tão visíveis para mostrar. Se eu mexer, vai aparecer aquela tarja preta, né? Tem elementos de sombra que a gente percebe na perna delas, na perna justamente atrás da pessoa que está caindo, um triângulo de luz ali um pouco artificial, que vão dando uma ideia de que essa imagem pode ter sido montada e que esse rapaz que está aí na frente também foi uma colagem em cima dessa imagem, né? Então, a fonte dessa imagem é esse site, né? Que é um site de grandes imagens da mídia, mostrando as fotos tiradas no tempo mais perfeito e impossível, assim, naquela hora H, né? E tem várias imagens dessas que depois foram analisadas e mostradas como são montagens muito bem feitas em Photoshop. Mas a gente analisando com cuidado, a gente vai vendo elementos de sombra, da expressão do corpo, da montagem do corpo do jovem sobre a das senhoras, que pode ter sido uma montagem, né? Então, é um ótimo exercício, né, do que a gente vê, o que a gente pensa e o que a gente pergunta, para olhar bem de perto e ir tentando achar evidências para desconstruir, por exemplo, uma montagem, que é uma competência fundamental na cultura digital hoje, em que a gente precisa pensar como desmontar fake news, né? Então, a gente tem que ter esse olhar bem apurado para investigar, às vezes, miudezas na expressão, na sombra, na luz, para entender esse todo. Não é isso, Rê? Não, é perfeito. E aí isso também volta com essa reflexão sobre a disposição de pensamento, né? Que esse movimento, esse exercício de observar, de descrever, de questionar, vai fazendo com que a gente deixe de aceitar no mundo, nas situações que a gente vivencia, as cenas só na primeira camada. Né? A gente olha para isso, o que eu estou lendo aqui? O que eu me pergunto? Como que eu vou questionando e confrontando o meu próprio olhar para falar, gente, mas onde está a sombra de alguém que está caindo? Nossa, é possível vou mexer, que esse corpo... mas vai apagar, ó. Tá aqui, ó. Tá bem aqui, ó. Sair a tarja preta. É possível que esse corpo caia tão reto? Como que a gente vai acionando saberes anteriores, percepções, para ampliar o que era, talvez, um conhecimento e avançar para uma compreensão, né? Que é essa proposta mais ampla, mais alargada, de quem vai olhando para os detalhes, confrontando pontos de vista, olhando para essas evidências do pensamento, principalmente à medida que a gente vai construindo explicações sobre ele, né? Quando alguém fala, nossa, ela está caindo, e aí se alguém pergunta, nossa, mas dá para cair desse jeito? Aí a gente começa a falar, opa, né? Como é que eu vou defendendo ou refutando a minha ideia inicial, né? A partir como eu vou pensando com o pensamento do outro, né? Às vezes uma evidência que alguém viu eu não tinha visto, e aí isso alarga meu pensamento, me traz evidências que eu revisito minhas hipóteses iniciais e modifico minha interpretação. E a gente vai documentando um pensamento coletivo e baseado em evidências coletivas. Na aula aberta, eu vou deixar o link aqui só para vocês, né, tá no site da ativeedu.com.br. Na aula aberta, teve a maior viagem sobre o que era aquela cena inicial, aonde estavam as pessoas, que lugar era aquele, e a gente, às vezes, até não voltou tanto nas evidências quanto precisava, né, para poder desmontá-las. E quando chegou no final da interpretação, a gente viu que, inicialmente, várias das hipóteses caíram. Então, eu vou deixar aqui o convite para todo mundo ver a aula aberta no YouTube da Ativa Edu, porque lá a gente tem o pensamento alargado de todo mundo que participou, né, Rê? Inclusive você. Verdade, foi uma delícia, vale assistir.
Então, agora eu acho que a gente podia ir indo para o fechamento e você trazer o exemplo de uma outra documentação de pensamento que também é igualmente uma rotina, né? O Vejo, Penso e Pergunto é uma rotina muito forte, muito potente para usar em várias coisas, né? Para usar, para ler imagens, para ler fenômenos da natureza, para ler paisagens, para ler experimentos científicos. Tem muitas outras rotinas, né, possíveis, e acho que a Rê vai trazer um pouquinho para a gente agora como a gente pode escolher uma ferramenta e ainda documentar melhor o nosso pensamento com ela, usando a escrita. Eu escolhi compartilhar essa, pensando mesmo nesse foco da formação de professores. Foi um registro produzido num grupo de estudos. Dá para clicar no modo apresentação para ficar mais largo? Peraí. Eu agora preciso conseguir voltar para a tela. Ups, acho que fechou. Ai, meu Deus. Você deixa ele já em modo apresentação e compartilha aqui. Aí, isso. Então, isso, exatamente. Aí. Então tá, que eu não estava conseguindo voltar. Aqui são 3 representações, né? Então, essa foi uma rotina utilizada num grupo de estudos, né? Proposto por mim, pela composição, que tinha como foco discutir com coordenadores e assessores pedagógicos as rotinas de pensamento na formação de professores. Então, como que a gente vai olhando para cada rotina e pensando em como torná-la nossa? Quem já teve a oportunidade de ver uma ferramenta, ou terá, a partir dessas dicas que a Júlia trouxe, vai perceber que tem um campo delas que são as práticas, que é um pouco o que a gente falou aqui, né? Primeiro dá para fazer isso, depois aquilo, essas são as perguntas, como a gente organiza o grupo, até o tempo eles sugerem, né, que a gente olhe. Só que, para mim, o mais importante das rotinas é olhar para o propósito, né, que também está proposto ali na rotina, qual é o propósito que elas trazem, que elas guardam, e a avaliação. E, a partir disso, olhar para o nosso propósito. Qual é a essência dessa rotina? O que ela guarda, e dentro disso que ela guarda, como ela pode contribuir para que a gente possa avançar no nosso pensamento e documentar. Né? E à medida que a gente documenta, a gente também vai mudando a natureza do pensamento, a natureza da aprendizagem, porque a gente vai colocando mais na nossa mão. Né? Então, essa documentação, ela foi feita a partir de uma rotina que é para a construção de mapas conceituais. Apesar de chamarem mapas conceituais, às vezes ele traz representações de mapas mentais, a gente até poderia discutir melhor o conceito de mapa conceitual e como está aqui, porque tem um mapa mental mais presente até do que os conceitos, mas ele está em diálogo com os conceitos. E essa rotina, se você puder subir um pouquinho para as perguntas antes, eu não sei se só eu consigo fazer esse comando. Acho que você que vai fazer, Rê, você que muda o slide. Então, eu vou colocar aqui, ó. Se você clicar no modo apresentação, aí você vai descendo. Tá visível o slide? Tá visível, só que ele não tá em modo apresentação. Aí. Tá. Então, a primeira ideia é em torno de algo que a gente leu, estudou, assistiu, discutiu. Gere uma lista, então, em grupos, em pequenos grupos, gere uma lista de pensamentos iniciais em torno desse tema. Cada um de nós, falando das nossas interpretações, dos primeiros pensamentos. Depois, a proposta é que, em subgrupos, ao compartilharmos essas ideias iniciais, que a gente possa classificar as ideias do grupo como um todo, de acordo com o quão centrais e tangenciais elas são. Né? Então, poxa, o que é a essência? O que está mais nas bordas? Como que a gente olha para essas questões que nós destacamos? Conecte essas ideias com linhas e escreva uma frase curta que represente essa conexão. Por que essa liga com essa? Qual
qual é o tipo de interpretação que nós estamos fazendo. E aí, para concluir, escolha uma dessas ideias e elabore um parágrafo expandindo os pensamentos. Então, eu vou compartilhar só esse primeiro aqui, que pelo tempo a gente não conseguiu concluir, mas ela dá uma boa ideia do que a gente pode olhar para essa construção, né? Então, o grupo coloca lá, dentro das discussões do ciclo que foi discutido, que o essencial era ter o pensamento como foco, dentro de tudo que eles levantaram, das ideias centrais, e aí vão colocando do lado... O Rê não está passando os slides, tá? Você vai ter que ir um por um. Você teria que ir em outro local. Esses que eu fui compartilhando não apareceram? Não. Ah, que pena. Vai clicando de um em um, que daí aparece. Mas está indo agora? Sim. Tá, então eu não vou deixar em modo apresentação, porque senão não vai aparecer, tá bom? Tá. Aqui são as perguntas que eu comentei, né? Então, gere uma lista de pensamentos, classifique essas ideias, conecte-as com linhas que possam ir representando as aproximações e elabore um parágrafo, ou seja, desenvolva melhor o seu pensamento em torno de uma dessas ideias. Escolha uma. Aqui o grupo fez essa representação, que eu imagino que vocês estejam vendo num tamanho menor, né? Mas dá para ler. Que tem aqui o pensamento como foco, essa foi a interpretação que eles fizeram do que estaria no centro, e foram colocando as setas do que, né, vai se dirigindo nas conexões, ou mais em torno do que está no centro, estão trazendo aprofundamento, intencionalidade, provocar a reflexão, trocar com outros, viver o processo e a complexidade. Então, essas eram as listas, né, as palavras que fizeram parte da lista que o grupo produziu. E aqui no canto direito, uma elaboração, né? Então, a partir de um dos campos, uma elaboração do grupo em relação ao pensamento como foco. Eles ampliam um pouco essa reflexão. Eu vou descompartilhar agora, para que a gente possa se ver. Isso. A gente vai indo para os minutos finais. Ai, meu Deus. Então, era isso, assim, que eu queria compartilhar uma outra rotina, mas pensando nessas perguntas e como elas vão orientando o nosso olhar para essas reflexões, vão ajudando na prática a construir um caminho para que esse pensamento que podia estar solto, espalhado, ele vá ganhando mais contorno, mais forma e, portanto, maior visibilidade e, portanto, maior consciência, maior clareza ao próprio pensante de como ele está se envolvendo com os temas, se engajando com as ideias e desenvolvendo aí o pensamento a partir disso. Então, só para ficar também bem claro para todo mundo, está dando eco. É importante dizer que essa é uma rotina de pensamento para a produção de mapa conceitual, que a Rê mostrou, né? Que tem a versão dela em inglês no site do Projeto Zero, e essa versão em português, que eu gosto muito, como a Rê tem trabalhado, que a gente pode também modificar ligeiramente as palavras. O próprio Projeto Zero indica que a gente modifique de uma maneira que nós nos apropriemos melhor, porque tudo que uma rotina de pensamento não pode ser é uma aplicação mecânica de tarefas sem sentido. Então, a questão do propósito é fundamental. Para que eu estou fazendo isso? Que tipo de pensamento isso me apoia? E se isso de verdade me faz pensar além, né? Aumentar a minha disposição de pensar mais fundo e além. Então, a gente pode fazer diferentes traduções, né? Então, assim, selecionar ideias, classificar ideias, conectar ideias e elaborar. Então, pode ser listar, hierarquizar ou classificar, conectar e elaborar. Então, a gente pode usar diferentes verbos para dizer desses procedimentos. Então, aqui a gente tem uma das maneiras de fazer, e o próprio Projeto Zero nos estimula que a gente tenha um pensamento flexível, que é a própria definição de capacidade de transferência de pensamento, que é a base do conceito de competência, né? Então, é pensar de modo flexível indo na essência. O que eu quero dizer? Que operação que eu quero que os estudantes façam? E aí, eu, com foco nisso, posso modificar as palavras.
Então, é mais importante o para que eu estou fazendo isso estar claro, do que exatamente se você ficar preso à consigna exata de cada palavra. Acho que essa é uma mensagem final importante e poderosa do Projeto Zero para a gente, não é, Rê? Sim, ela é fundamental, acho que é o que a gente não pode perder de vista, né? Todo o resto a gente vai redescobrindo, reinventando, mas ela tem que ser nossa, ou ela não vai fazer sentido e não vai promover essa riqueza que é a visibilidade, né, do pensamento e o aprofundamento do olhar. Perfeito. Rê, foi um imenso prazer ter você aqui. Adorei nossa live. Vamos fazer várias outras experimentações juntas. E é isso. Nosso objetivo é ir tornando o nosso pensamento e o pensamento de todo mundo mais visível. Entrem na plataforma, postem, cadastrem-se na comunidade de aprendizagem visível. É aberto a comentários, é aberto a postagens. E mesmo se você tem interesse em fazer uma live, escreve para a gente, pede para a gente que a gente agenda e faz. O espaço é aberto para isso. É isso aí. Obrigada, Rê. Foi um grande prazer hoje. Adorei, Ju. Obrigada. Até as próximas. Boa noite, pessoal. Obrigada.